Olá, tudo bem com você? Aqui é o Fábio Liana, da Olishop, do Grupo Liana. Eu vim falar com você sobre porcelanato. Mais especificamente, quais são as tendências em termos de formatos, em termos de medidas dos porcelanatos atualmente. Trazendo um pouquinho de luz para a sua decisão, você que está escolhendo o porcelanato da sua casa, do seu escritório, reformando sua casa, o que você vai colocar e quais são as tendências, o que está acontecendo no mundo do porcelanato, né? Quais são as principais, para que lado as coisas estão seguindo em termos de medidas, em termos de formatos. Muita gente fala muita coisa, mas a maioria das pessoas chega aqui até a gente com muitas dúvidas. Quero saber o que eu devo usar, como eu devo fazer e quais são as sugestões de vocês. Claro, gente, que tudo depende do ambiente onde você vai instalar. Se for um ambiente amplo, se é um banheiro pequeno, se é uma sala, depende muito disso. Mas a gente vai passar aqui uma breve explanação sobre o que está acontecendo e quais são as tendências. E aí, claro que você tem a adaptação para o seu caso, onde a gente também pode ajudar vocês. Se você estiver muito longe da gente, manda uma mensagem aqui que nós respondemos e personalizamos a resposta para você. Ou se você for daqui de perto, nós estamos em Piracicaba, se você for daqui de perto, a gente pode ajudar você através dos nossos consultores para achar a solução ideal para o porcelanato da sua casa, tá ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que... Eu separei algumas peças para vocês, mais para ter uma ideia e poder mostrar algumas tendências assim, na prática, né? Para vocês terem uma noção. Em primeiro lugar, o pessoal pergunta sobre formato, né? E o formato quadrado, que é o que vocês estão vendo aqui atrás, algumas opções de formatos quadrados, ele continua imperando no mercado, né? Ele domina ainda o mercado dos porcelanatos. Aqui nós temos um porcelanato que é esse branco e preto, você tem ele no tamanho 60 por 60, que é um dos tamanhos mais usados atualmente no Brasil. E os porcelanatos aqui, os três que estão ao lado dele, os três maiores, eles são no tamanho 80 por 80. Essas são as duas medidas que mais está se usando de porcelanato atualmente. Porém, os porcelanatos estão ampliando, estão aumentando os seus formatos, os fabricantes estão aumentando sua capacidade de produção e com isso você tem maiores opções para sua casa. Porém, tudo depende do tamanho dos seus ambientes. Se você tem um ambiente grande, vale a pena você investir um pouco mais nos porcelanatos de tamanho maiores. Aqui eu estou mostrando o 80-80, mas tem um porcelanato também que está entrando muito forte, que é 1 por 1. Ele é proporcionalmente maior na mesma distância que estamos aqui, desse de 60 por 60 para o 80-80. O 80-80, ele para o 1 por 1, ele tem 20 centímetros a mais aí em cada uma das extremidades, né? Ele fica 1 metro por 1 metro. Então é um porcelanato maior ainda. E a tendência é que eles cresçam realmente, mas você tem que ter um ambiente para isso. Por que é importante que o ambiente seu seja um ambiente um pouco maior para você pôr peças maiores, para pôr peças grandes? Porque senão, se você for colocar num ambiente muito pequeno, o recorte que você tem que fazer no porcelanato acaba perdendo e acaba você não utilizando todo o potencial dele, porque você tem que cortar pedaços dele para adaptar ao ambiente pequeno. Então aí cabe você fazer em tamanhos menores, por exemplo, como 60 por 60. Se você tiver ambientes grandes, 80-80, 1 por 1, são boas medidas que você pode experimentar. Porém, além do formato quadrado, que é o tradicional, aqui eu vou ampliar um pouquinho a câmera, vocês vão ver aqui no fundo, esse porcelanato meio acinzentado, né, meio bege, meio cinza, é o formato retangular, que está entrando muito no mercado. O ano passado eu fui para a feira da Itália, né, para a Cersai, que é a maior feira de cerâmica do mundo, né, em Bolonha, e lá eles apresentaram muita coisa em porcelanatos retangulares. O retangular lá está entrando muito forte na Europa. E quando entra muito forte na Europa, que é de onde sai todo o design dos porcelanatos mundiais, você tem a tendência chegando no Brasil. Já temos muita coisa na loja que a gente vende com porcelanatos retangulares. Porém, algumas pessoas ainda ficam na dúvida. Ele fica mais bonito quando você tem ambientes maiores e você pode colocar esse comprimento dele num ambiente, numa sala, num espaço onde você pode explorar tudo isso e deixar ele realmente com o comprimento dele numa sala realmente comprida. Então você explora melhor o potencial desse porcelanato retangular. Mas é uma tendência, gente, e veio para ficar. Não tende a ser moda, não. Aqui no canto vocês estão vendo um porcelanato mais fininho. O que é isso? São as réguas de madeira. O porcelanato ele tem uma tendência grande também a trazer a réplica da madeira num produto de alta durabilidade para quem quer a aparência da madeira, mas não quer mostrar mais de perto para vocês, mas não quer a manutenção, o trabalho que a madeira pode trazer. Deixa a madeira para os apaixonados por madeira, mas eu quero ter um aspecto da madeira, então eu parto para o porcelanato. E os porcelanatos, para imitar melhor a madeira, eles não iam fazer no formato quadrado assim, eles acabam fazendo
exatamente num formato de madeira. Então são as réguas que nós chamamos, né? Apenas como referência, esse porcelanato retangular ele tem 60 centímetros de largura por 1,20 m de altura. O porcelanato madeira ele tem na largura aproximadamente 20 a 25 centímetros, esse tem 26 no caso, por 1,20 m, 1,02 m, então você tem mais ou menos essa variação. Esse porcelanato aqui ele tem 26 por 1,2 m. Muita atenção também, pessoal, para esse estilo de formato aqui, que é o formato hexagonal. Isso está entrando muito forte fora do Brasil e tende a ser uma tendência aqui. Você vê já grandes marcas fazendo porcelanatos hexagonais, né, com 6 lados. E vem sendo utilizado em alguns projetos, mas existe uma tendência de aumentar tanto para pisos quanto para revestimentos. Então, se você tiver um arquiteto ou tiver uma sugestão que esteja usando o hexagonal, não estranha não. Pode parecer uma coisa meio antiga, né, que antigamente se usava muito, mas ele voltou com força e está sendo usado muito fora, então tem a tendência de entrar cada vez mais forte no Brasil. Então falamos dos quadrados, falamos dos retangulares, falamos das réguas e falamos do hexagonal. Queria mostrar mais um para vocês, vamos ver se a gente consegue virar aqui e mostrar esse porcelanato que está atrás de mim, que mostra um pouquinho, olha o tamanho dele, gente, mostra um pouquinho das tendências para onde está indo. Esse porcelanato ele tem 1,60 por 1,60 m. Para vocês terem uma ideia, eu tenho por volta de 1,83 m de altura e esse porcelanato ele tem quase a minha altura. Ele é um porcelanato quadrado, né? E ele mostra para onde os porcelanatos estão indo, ou seja, qual é a capacidade que o pessoal está tendo nas indústrias de se fazer porcelanatos grandes. E isso é uma realidade já, esse porcelanato já está sendo comercializado, aqui eu tenho algumas amostras aqui na loja, muito bacanas. E ele é um porcelanato quadrado, mas você também tem nesses tamanhos, nesses formatos no retangular e tal. Ou seja, é uma imensidão de variedades, né? Mas eu quis mostrar para vocês, mais para vocês terem uma ideia de até onde está chegando, né? E tem maiores que esse também, né? Ele tem o retangular desse, que ele tem 1,60 de largura por 3,20 de altura. É um exagero, né? Até difícil. Esse porcelanato não veio para o Brasil ainda, é um porcelanato italiano, mas já existe. Para quem quer uma coisa realmente magnum, né? Você tem essa opção. Então a ideia é essa, mostrar para vocês um pouquinho dessa tendência. O quadrado você está bem servido, o retangular veio como tendência, a madeira, o hexagonal. Então é isso que a gente queria mostrar um pouquinho para vocês. Ficou a dúvida? Manda aqui para a gente que a gente já responde, tá ok? E se você quiser fazer uma visita aqui na loja, estamos totalmente à disposição. Temos uma variedade gigantesca de produtos, de formatos, de preços e com uma equipe extremamente capacitada que vai poder auxiliar você nessa escolha, tá ok? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas que estão construindo ou reformando, dá um curtir aqui embaixo, faz seu comentário porque é muito importante pra gente. Estamos à completa disposição para qualquer dúvida que você tenha. E se você tiver outras pautas, outras sugestões do que você quer saber, de algum assunto específico, porcelanato, revestimento, todo esse mundo do acabamento, da reforma ou da construção, nós estamos aqui para auxiliar você na construção dos seus sonhos e vamos ter muito prazer em fazer um vídeo específico com uma dúvida que você tenha, que pode ser a dúvida de mais pessoas, tá ok? Esse vídeo foi uma sugestão de uma pessoa que veio aqui na loja e falou um pouquinho disso ontem, então a gente já fez esse vídeo e já compartilha aí com todo mundo que está nessa mesma dúvida, tá bom? Obrigado, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima!